Olá, queridos alunos! Olá, pais e responsáveis! Esse vídeo é para explicar o caderno de atividades que as crianças estão realizando durante essa semana para a avaliação. Este caderno de atividades irá compor maior parte das notas dos alunos durante o primeiro trimestre. Seu valor será somado ao valor dos roteiros entregues anteriormente. Então, eu vou começar explicando passo a passo o que tem que ser feito na realização desse caderno de atividades. Porém, não posso dar as respostas e nem fazer a correção por vídeo. A correção será feita presencialmente, após a entrega deste caderno. Então, na primeira página, leia o texto e responda as questões 1 e 2. Biscoito rápido de leite condensado. Ingredientes: 500 gramas de amido de milho, uma lata de leite condensado, 200 gramas de margarina sem sal. Modo de preparo: junte todos os ingredientes em uma tigela, misture tudo até a massa ficar homogênea e desgrudar das mãos. Faça pequenas bolinhas e posicione-as em uma forma untada com margarina. Leve ao forno médio pré-aquecido, asse por 15 minutos ou até dourar embaixo. Então, é para fazer um X na resposta correta no número 1. Esse texto é uma receita, poesia, bilhete, carta. Vocês vão fazer um X na resposta correta. Que tipo de texto é esse? Número 2. Qual é a segunda etapa a ser feita no modo de preparo? Letra A, leve ao forno médio pré-aquecido, asse por 15 minutos ou até dourar embaixo. B, faça pequenas bolinhas e posicione-as em uma forma untada com margarina. C, misture tudo até a massa ficar homogênea e desgrudar das mãos. D, junte todos os ingredientes em uma tigela. Então, no modo de preparo tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto passo. Vocês vão fazer um X no segundo passo de acordo com a receita acima. Agora, na próxima página, número 3. Se retirarmos uma parte desse texto, os ingredientes ou modo de preparo, é possível fazer o biscoito rápido de leite condensado? Por quê? Então, se retirar uma das duas partes desse texto, né, dessa receita, é possível, mesmo assim, realizar a receita? Vocês vão responder se acham que sim ou que não e colocar o porquê, né? Explicar a sua resposta, por que sim ou por que não. Número 4. Retire do texto duas palavras com os números de sílabas pedidos e classifique em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, vão preencher esse quadro. A primeira coluna é o número de sílabas. Uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas. A segunda coluna, vocês vão ter que colocar uma palavra que tenha uma sílaba, duas sílabas, três sílabas e quatro sílabas. Na terceira coluna, a palavra dois, mais uma palavra que tem uma sílaba, duas sílabas, três sílabas e quatro sílabas. E na última coluna, vocês vão colocar a classificação dessas palavras de acordo com o número de sílabas. Vai escrever monossílaba na frente daquelas que tem uma sílaba só, dissílaba na frente das palavras que tem duas sílabas, trissílaba na frente das palavras que tem três sílabas e polissílaba na frente das palavras que tem quatro sílabas ou mais. Número 5. Complete as palavras com os dígrafos LH, NH, o CH. A primeira palavrinha é abelha, embaixo porquinho, chiqueiro. Ao lado, lanche, banho, barulho. Ao lado, chuchu, palha, tirinha, milho, chulé,
e manhã. Então, vocês vão completar essas palavrinhas com LH, NH ou CH. Número 6. Forme frases utilizando os sinais de pontuação indicados. Então, a primeira frase tem que ter a palavra pássaro e no final um ponto de interrogação, aquele ponto que indica uma pergunta. Abaixo, vocês vão ter que formar uma frase que tem a palavra escola e no final, o ponto final. Vamos passar agora para a próxima página, página 4. Leia o texto com bastante atenção e responda as questões 7 e 8. Um bichinho diferente. Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha 25 patinhas, cada qual com uma letrinha, e por onde ele passava, nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia, ainda bem que eu descobri. O alfabeto, ele disse, e eu nunca mais esqueci. Quem escreveu esse texto foi a Priscila Ramos de Azevedo. Número 7. O texto que você acabou de ler é: letra A, uma receita, B, uma poesia, C, um bilhete ou D, uma carta. Faça um X na resposta correta. Número 8. Quais as características do texto que indica o seu gênero? Como você descobriu que esse texto é o tipo de texto que você marcou acima? Porque letra A, ele ensina o preparo de um alimento. Letra B, ele apresenta versos e estrofes. Letra C, ele narra um conto de fadas. Ou letra D, ele explica uma regra. Então, você tem que fazer um X na resposta correta. Número 9. Copie do texto um bichinho diferente a estrofe em que há um verso com ponto de exclamação. Então, vocês vão procurar no texto a estrofe, o pedacinho dele que tem uma frase que possua um ponto de exclamação e copiar a estrofe inteira aí nesse espaço abaixo. Página 5, número 10. Leia os trechos da receita, organize numerando na ordem que considera adequada, depois a reescreva separando ingredientes e modo de fazer. Atente-se à pontuação. Então, aí tem as etapas da receita e tem os ingredientes nesse quadro. Vocês vão ter que colocar os numerais do 1 até o 8 de acordo com a ordem que nós devemos realizar os passos dessa receita. Então, primeiro passo, coloca o número 1. Segundo passo, coloca o número 2. Terceiro passo, coloca o número 3 e assim por diante. Feito isso, após numerar todos esses passos, vocês vão copiar essas frases no local correto da receita. Os ingredientes primeiro e depois o modo de preparo. Agora vamos para a matemática. Número 1. Escreva como se lê cada um dos números a seguir. É para escrever o nome dos números, escrever por extenso. Então, letra A, 420, B, 735, C, 286 e D, 1100. Número 2. Componha e descubra os números abaixo. Então, é só colocar na ordem correta os números, tirar a parte escrita. Vocês vão colocar nessa linha apenas os números para formar o número. Por exemplo, a letra A, número 1, uma unidade de milhar, coloco 1. Depois, 2 centenas, coloco 2 à direita do número 1. 7 dezenas, coloco 7 à direita do número 2. E 9 unidades, coloco 9 à direita do número 7 e vai formar o número nessa linha. Vocês vão fazer isso na letra B, na letra C e na letra D. A letra B, uma unidade de milhar, 3 centenas,
2 dezenas e 1 unidade. Letra C, 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. E a letra D, 8 dezenas e 5 unidades. Número 3. Complete a tabela abaixo, escrevendo os números por extenso e coloque cada número no seu valor posicional. Então, tem aí os números à esquerda, depois à direita, escrita por extenso, vocês vão escrever o nome dos números, como fizeram no número 1, e à esquerda vocês vão colocar os números na casinha correta. Número 4. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. Letra A decomposição de 1.245 é 1 milhar mais 2 centenas mais 4 dezenas mais 5 unidades. Então, coloca no espaço a letra V se essa afirmação for verdadeira e F se essa afirmação for falsa. Letra B. A decomposição de 472 é 4 centenas mais 7 dezenas mais 2 unidades. Letra C. A decomposição de 1.230 é 1 milhar mais 2 centenas mais 3 dezenas. Letra D. A decomposição de 506 é 5 centenas mais 6 dezenas. Letra E. A decomposição de 718 é 7 centenas mais 8 dezenas. E na outra página, a gente vai encontrar a letra F ainda desse exercício, que está dizendo que a decomposição de 662 é 6 dezenas mais 2 unidades. Então, vocês vão colocar a letra F se for falsa, se for errada essa afirmação, e V se for verdadeira, se for correta a afirmação. Próximo exercício, leia o desafio para resolver as questões 5 e 6. Em um jogo de tabuleiro, observe a pontuação dos 4 jogadores participantes e depois responda o que se pede. Então, eles estavam jogando e obtiveram a seguinte pontuação. Jogador Maria teve 236 pontos. Jorge teve 476 pontos. Arthur fez 152 pontos. Tatiana fez 299 pontos. Número 5. Qual é a diferença de pontos entre o jogador com maior pontuação e com menor pontuação? Então, vocês vão olhar no quadro, vão achar o jogador que tem a maior pontuação, escrever os números da pontuação dele aí nesse espaço. Depois vão achar o jogador que tem a menor pontuação e colocar o número da pontuação dele embaixo da pontuação do primeiro. Vão fazer uma subtração, fazer o número de pontos do jogador com maior número de pontos menos os pontos do jogador com menor número de pontos, vai fazer uma continha de menos e o resultado vai marcar ali do lado, se é a letra A, B, C ou D, vai fazer um X na resposta correta. Número 6. Qual o total de pontos de Maria e Tatiana? Então, vocês vão somar, fazer uma continha de mais agora. Vão fazer o número de pontos da Maria mais o número de pontos da Tatiana e o resultado vão fazer um X na resposta correta ao lado. 7. A professora Marta levou as peças do Tangram para os alunos do terceiro ano usarem em uma atividade. Brenda usou as peças do Tangram para montar uma casa. Qual delas lembra uma figura geométrica plana de 4 lados e que tem o mesmo comprimento? Então, tem ali o quebra-cabeça que ela montou e ao lado vocês vão fazer um X na resposta correta. Agora, página 8, o número 8 é aniversário de Daniela. Veja o convite que ela vai distribuir aos seus amigos. Venha comemorar comigo o meu aniversário de 7 anos. Data: 23 de julho. Horário: 15h30 às 18h30. Local: será em minha casa. Daniela, conto com você. Letra A.
Que horas vai começar a festa? Letra B. A mãe de Daniela deixou-a às 15h30 na festa e foi buscá-la às 18h30. Quanto tempo Daniela ficou na festa? Letra C. Represente no relógio digital a hora do início e do final da festa. Então, é só olhar ali no convite e colocar a hora do início da festa e a hora do final da festa. E letra D. Quanto tempo durou a festa? 9. Para a festa de aniversário de Daniela foram encomendados 85 brigadeiros e 60 beijinhos. Quantos docinhos foram encomendados? É só fazer uma adição, 85 mais 60, e o resultado, fazer um X ao lado. O próximo exercício, número 10. Observe as figuras geométricas planas para responder as alternativas A, B e C. Então, essas figuras geométricas nós já estudamos, fizemos atividades no roteiro sobre elas. Então, vocês vão colocar o nome delas, ó. Na letra A, escreva quais as formas geométricas que estão representadas no quadro. É só escrever o nome dessas formas nessas duas linhas. Letra B, elas são iguais ou diferentes? Vocês vão responder nessas linhas se essas formas são todas iguais ou se elas são diferentes. Letra C, quantas arestas e quantos vértices tem cada figura plana que você identificou no quadro? Então, na primeira coluna, figura geométrica, vocês vão colocar o nome das figuras geométricas do exercício anterior, desse exercício, né, do número 10 mesmo. Ao lado, à direita, vocês vão colocar quantos vértices tem essas figuras. E ao lado direito, a última coluna, vocês vão colocar quantas arestas tem essas figuras geométricas. Agora vamos para a página 10. É a parte de história. Número 1. Quem foi o primeiro habitante das terras que hoje pertencem ao Brasil? Assinale com o X a resposta correta. Então, quem já estava aqui no nosso país quando chegaram os portugueses? Vocês vão fazer um X na resposta correta. Quem já estava aqui, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Se foi letra A, os portugueses, letra B, os africanos, letra C, os europeus ou letra D, os indígenas. É a mesma coisa que índios. Número 2. Fontes históricas são relatos, documentos escritos ou imagens que revelam detalhes do passado de um lugar. Por que é importante estudar as fontes históricas? Assinale a alternativa correta. Letra A. Podemos descobrir como as pessoas viviam, as atividades que realizavam e como eram suas construções. Letra B. Não é importante estudar as fontes históricas para aprender sobre o passado de um lugar. Então, vocês vão fazer um X na resposta correta, se é a A ou se é a B. Número 3. Preencha a tabela a seguir com informações que você sabe sobre a cidade em que você vive. Nome da cidade, então o nome da nossa cidade. Embaixo, nome do seu bairro. Sua cidade é nova ou antiga? Número 4. Um turista quer conhecer a história do lugar onde vivemos. Para onde você o levaria? Por que você escolheu esse lugar? E o que contaria sobre esse lugar? Então, da nossa cidade, se um turista viesse para cá e quisesse conhecer a história da nossa cidade, onde você o levaria? Por que você escolheu esse lugar e o que contaria sobre esse lugar? Na próxima página 11 é o componente curricular de Geografia. Número 1, marque com o X a alternativa correta. Letra A, há mais vegetação na cidade. B, há mais ruas de terra na cidade. C, há maior quantidade de veículos no campo. Ou D, a concentração de pessoas é maior na cidade. Faz um X na resposta correta.
Número 2. Marque com X a alternativa correta sobre o ritmo de vida na cidade. Letra A. É mais agitado que no campo, pois as atividades de trabalho não dependem do ritmo da natureza. Letra B. É menos agitado que no campo, pois as atividades de trabalho dependem do ritmo da natureza. C. É muito agitada, mas oferece poucas opções de atividades. D. É pouco agitada, mas oferece muitas opções de atividades. 3. Nós temos marcas de cultura que foram herdadas de nossa família, como estilo de roupas, alimentos, brincadeiras, entre outros. Leia a pergunta do quadro e escreva as contribuições herdadas da sua família. Quais hábitos do seu dia a dia são contribuições da herança cultural de seus antepassados? Então, vocês vão escrever aí ao lado um hábito que vocês têm que foi herdado, que já vem dos seus pais, dos seus avós, alguma coisa que vocês fazem no seu dia a dia que seus pais, seus avós, bisavós também faziam. Número 4. Observe o quadro e escreva quais diferenças das manifestações culturais no campo e na cidade. Então, é só escrever as diferenças que vocês veem entre essas figuras. Agora, a última parte é o componente curricular de ciências, número 1. Complete a frase com as palavras do quadro: transparentes, opacos, translúcidos. Os corpos permitem a passagem de luz. Os corpos deixam passar parte da luz que recebem. Os corpos não permitem a passagem de luz. Então, eu deixei vídeo durante essa semana, tem vídeo lá na nossa página do Facebook que explica esse conteúdo para ajudar a realizar essas atividades, tanto de ciências quanto de história. Geografia nós trabalhamos bastante nos roteiros, mas para ajudar a realizar as atividades de história e ciências, essa semana eu deixei vídeos com esses conteúdos. Número 2. Observe os nomes dos objetos e preencha o quadro classificando em transparentes, translúcidos e opacos. Objetos: janela de vidro, madeira, parede, papel vegetal, copo de vidro. Então, os objetos que são transparentes, vocês escrevem aí. Na coluna ao lado, os objetos que são translúcidos e na última coluna, os objetos opacos. Lembrando que os objetos transparentes deixam passar a luz totalmente, os objetos translúcidos deixam passar parte da luz e os objetos opacos não permitem a passagem da luz. Portanto, não é possível ver através deles. Número 3, como os sons são produzidos? Vocês vão escrever aí abaixo. E número 4, qual é a propriedade do som quando a professora diz: crianças, falem mais baixo, vocês estão gritando. Então, é a letra A, timbre, a letra B, altura, a letra C, duração ou a letra D, intensidade. Então, esse assunto, sobre o som, também tem vídeo no Facebook explicando, tá certo? Então, façam tudo com muito capricho, muita atenção. Qualquer dúvida é só me perguntar e é preciso entregar esse caderno de atividades a semana que vem. Um abraço e até a próxima.